O Elias, o neto da Jane. O Elias, o netinho da Ele voltou para a PUC, né? Ele voltou para a PUC, está internado lá. Vamos orar. A viagem da 17. A viagem da 17. Então vamos orar neste momento, entregar essas eternidades nas mãos do nosso Deus, pedir a direção para o culto desta noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. Sobre a vida de cada um aqui presente. Meu Pai, te pedimos também por aqueles que não puderam vir, como acabamos de falar, os nossos irmãos enfermos, a nossa Rita, a Ana Clara, a irmã Sônia, a viagem da José, e outros irmãos que porventura estejam enfermos e por motivo desta eternidade não estão presentes aqui. Que tu possas, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, curá-los, abençoá-los e fazer com que, ó Pai, no próximo domingo eles estejam aqui para louvar o teu nome. Amém. E que, Deus, cada um de nós aqui presente, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Amém. Ajudando-nos, Senhor Deus, a confiar mais e mais em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, no Teu poder que é insondável, é infinito. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado que Tu tens tido para conosco. Pedimos também, ó Deus, pelos trabalhos que estão sendo realizados no Brasil e no mundo neste momento. Pelos irmãos que estão reunidos, te louvando, anunciando a Tua palavra, que nesta noite, Senhor, haja a salvação de almas, como aí em todo lugar onde a Tua palavra está sendo pregada. Amém. Conosco e ajuda-nos a fazer a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, mais uma vez, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo grande amor com que Tu nos amaste enviando Teu Filho a este mundo para morrer na cruz para a nossa salvação. Amém. Então, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos cantar o hino de número 7. Hino de número 7. Nós pedimos às irmãs que nos auxiliam, que venham aqui para juntos e louvarmos a Deus com este maravilha de dia. Número 7, maravilha de Deus. Coração
palavra, João 16. São 16 versículos. Vamos fazer assim. Eu começo lendo aqui o versículo 1 e cada irmão, em voz alta, audível, leia o versículo, e quando chegar no versículo 16, aí todos nós leremos juntos. Vai ter uma diferença aí na tradução, mas como as traduções são diferentes, vamos ler cada um versículo. Cada irmão lê um versículo. Eu vou começar com o primeiro. Eu sugeri que fosse até o 19. Ao 19. Porque o 16 fala sobre as 6 coisas e termina no 19. Então vamos até o versículo 19. Começando. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Porque eu era filho de meu pai, tenho e único em estima diante de minha vida. 4. Ele ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. 6. Dando seu pai a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. 7. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que, pois, possui, adquira o conhecimento. 8. Estima-a e ela te exaltará. Se abraçares, ela te amará. 9. Dará A cabeça e uma coroa de glória e Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. 11. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e pelas veredas da retidão. 12. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculo, quando correr, não tropeçará. Pega-te a correção e não alardes, guarda, porque é a tua vida. 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos do mal. Isso. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lado. 16. Pois não dorme se não fizer o mal, e fogem dele os homens, e não fizeram tropeçar alguém. Porque com o mal na iniquidade, desce e de violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. 19 todos. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem só é o caminho que oferece. Amém. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Eu vou pedir o nosso Marcos. Nos eleve a Deus. Nos eleve a Deus uma palavra de oração. Amém. Santo Deus, eterno Pai, neste momento da sua presença, continuamos com os corações agradecidos. Amém. Damos o privilégio de estar na tua casa, reunidos como igreja. Receba de nós o nosso louvor, a nossa oração, Pai. Porque estamos aqui para te adorar. Amém. Graças neste momento pela vida de cada um que está aqui e por aqueles irmãos que estão nos visitando pela internet. Damos graças neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 126, Louvar.
sua mão. Todos sabem de qual é?
Ainda, vamos, as mãos voltem, por favor. Vamos cantar agora o número 127. E durante o cântico deste hino, os irmãos vieram preparados para entregarem seus dízimos e ofertas. Então, os irmãos têm a oportunidade neste momento. 127, Jesus conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, primeiramente pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqui presentes, pelas famílias aqui representadas. Amém. Obrigado pelo dia de hoje, pelos trabalhos da tua igreja, Senhor Deus. E te suplicamos, Senhor Deus, neste momento, pelos pedidos de orações que foram aqui apresentados. Amém. O Senhor conhece a cada um deles, Senhor. Cuida, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Cuida, Senhor Deus, segundo a tua vontade. Amém. Pedimos também, Senhor Deus, pelos anciões da igreja, aqueles que não estão aqui, Senhor Deus, irmã Ondina, irmã Darcy, irmã Antônio Clarece, Deus, a todos
serviço. Amém. Abençoe a sua bênção, Deus, na palavra que vai ser aqui apresentada. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, triplamente o pregador, que a gente, todos nós, possamos sair daqui edificados, Deus, com essa palavra maravilhosa de orientação e direção. Amém. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se e nós vamos ter agora as participações dos louvores. Nós vamos ouvir o nosso irmão Paulo e depois o nosso irmão José Antônio, e após o pastor já estará com a palavra para fazer a casa de O louvor é grandioso és tu. Venho quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, o vasto do oceano, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar as matas e florestas, escuto as aves juntas a cantar, olhando ao fundo, vales e campinas, em tudo eu vejo Deus sem par. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho no altar, maravilhado e agradecido, veio também a minha vida completar. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, gozarei para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, de cantar. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
só quero lembrar, 55 anos atrás, eu ouvi esse hino e me converti.
Amém. Eu também me converti com esse hino. Pastor, está com a palavra para você. Eu converti antes de nascer. Minha mãe não. Hoje comemora-se o Dia da Criança e queremos falar sobre o lar ideal, o lar que agrada a Deus. São muitos, são poucos, outros estão em extinção. Infelizmente, o quadro que se depara diante de nós é preocupante. Extremamente preocupante. Mas graças a Deus, porque há aqueles lares que continuam preservando os princípios, as verdades da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra num texto bem conhecido, Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15. É o último capítulo de Josué. Eu vou pedir a irmã Irene para ler esse versículo para nós. Bom? Professor Irene, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se o Deus a quem servir, vossos pais estavam além do rio, os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podeis assentar, só as mulheres dizendo: eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só os homens. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por todos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, o lar ideal é o lar que serve ao Senhor, mas serve com alegria. A palavra de Deus nos fala que a alegria é fruto do Espírito, não é uma alegria maquiada, mas uma alegria que vem de dentro para fora. O salmista nos exorta a servirmos ao Senhor com alegria e nos mostra pelo menos 5 razões por que devemos servir ao Senhor com alegria. Primeira razão, porque o Senhor é Deus, Ele é o Deus de nossas vidas, é Ele quem nos protege e nos defende. O profeta Elias, lembram? Desafiou os profetas de Baal a provarem qual Deus teria poder de queimar o sacrifício, se Baal ou Deus de Israel. E a palavra nos fala que eles clamaram de manhã ao meio-dia, e nada aconteceu. Eles retalhavam seus corpos com lâminas, sangrando, na tentativa de comoverem o seu Deus. No entanto, houve um silêncio profundo e nada de Baal atender ao pedido do povo. Elias orou, não demorou muito, o fogo caiu
depois disso o povo, regozijando-se de alegria, dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos fez ovelhas do seu pasto. A comida que Ele nos dá nos satisfaz de tal forma que não sentimos falta da comida do mundo. Terceiro, devemos servir ao Senhor com alegria, porque Ele é bom. Leia aí Salmo 34, versículo 8. Quem encontrar, leia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O nosso Deus é bom, Ele é boníssimo, no superlativo, né? A bondade de Deus, ela se estende de geração a geração, de século a século. Deus não muda, Deus é fidelíssimo, Deus cumpre com as suas promessas. Por isso, devemos servir ao Senhor com alegria. Em quarto lugar, devemos servir ao Senhor com alegria, porque a sua misericórdia é eterna. Eterna porque a natureza de Deus é eterna. Não corremos nenhum risco de acontecer algum imprevisto com Deus. Não, isso jamais acontecerá. Conosco pode acontecer. Não temos certeza, ninguém pode aqui garantir que chegará em casa comida. Eu não tenho, que moro muito mais próximo aqui, né, do templo, e nem os irmãos teriam coragem ou certeza de dizer que chegaria com vida em casa. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é imutável, a sua natureza é eterna, Ele é transcendente, Ele é misericordioso. Por isso temos que colocar a nossa confiança nesse Deus. Em quarto lugar, irmãos, nós devemos servir ao Senhor com alegria, porque a sua misericórdia é eterna. É eterno porque o nosso Deus é eterno. Em quinto lugar, devemos servir ao Senhor com alegria, porque a sua verdade estende-se de geração a geração. Nós nos reportando ao povo de Israel, aqueles 40 anos Deus lidando com aquela gente, com aquele povo, e reiteradas vezes aquele povo praticava o mal, demonstrava atitude de incredulidade, de murmuração, de inconformação, de não aceitação do pão que Deus mandava do céu, do maná, nem das codornizes, nem da nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto. Eles estavam sempre reclamando e murmurando. No entanto, as misericórdias do Senhor jamais faltaram para aquele povo, irmãos, assim como não faltará para nós. Nós somos testemunhas oculares de como Deus é misericordioso para conosco. O Senhor é fiel, Ele não vai mudar com as suas promessas. Em quinto lugar, devemos servir ao Senhor com alegria, porque a sua verdade estende-se de geração a geração. A palavra de Deus, ela não muda, nós mudamos. Quantas vezes nos arrependemos de certas expressões que saem da nossa boca? Quantas vezes tivemos que pedir perdão para alguém porque nós os machucamos, os ferimos com as nossas palavras?
mas com Deus isso jamais acontecerá. Deus é a verdade. Jesus Cristo disse, João 14,6, eu sou a verdade. Em essência, irmãos, o lar ideal, em segundo lugar, é o lar que serve ao Senhor com dedicação. Primeiro, com alegria, e em segundo lugar, com dedicação. Um lar dedicado, uma família dedicada, é uma família devotada, consagrada, serviçal, tem prazer de servir ao Senhor. Eu já contei, talvez nem todos se lembrem, do saudoso irmão Antônio Pedro, lá de Itapitanga, no sul da Bahia, fica próximo a Itabuna. Foi a primícia do nosso ministério, depois que voltamos do Amazonas. Então, a primeira Igreja Batista de Itapitanga pediu a nossa ordenação e nós fomos ordenados na primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. E, irmãos, ali, meus irmãos, o Senhor se manifestou de forma tremenda, de forma extraordinária. Houve uma época em que nós, na igreja, não tinha batistério, e nós batizamos no só dia 54 candidatos. Nós temos esta foto até hoje, né? E nós pedimos a ajuda de dois outros colegas, pastor Arnaldo de Carvalho, que hoje está jubilado, mora em Cabralha, perto de Porto Seguro, e o pastor Samuel Barreto, né? Então nós três celebramos, irmãos, foi uma festa na cidade, quando naquela ocasião nós entramos nas águas daquele rio para batizarmos 54 pessoas. Então, irmãos, quantas famílias ali foram ajudadas, foram socorridas com a palavra de Deus. Esta palavra que muda o destino da família, esta palavra que transforma corações de cônjuges, corações de filhos, corações de pais, irmãos. É aquele lar que serve ao Senhor com dedicação, um lar devotado, um lar consagrado, um lar serviçal. E o irmão Antônio Pedro, voltando à experiência, né, dele, a história dele, ele era cacauicultor, né, tinha uma roça grande de cacau, morava a 5, 8 quilômetros, não me lembro exatamente agora a distância da roça, da fazenda para a igreja, para a cidade. E naquele tempo, logo no começo, ele não tinha carro, era tudo mais difícil. Ele então pegava os seus 5, 6 filhos, eu não sei, e colocava o caçoar, sabe o que é? Caçoar? Caçoar, Caçoar panacum, e colocava 3 crianças ali, 3 em cada panacum, irmãos, e todos os domingos, 8 da manhã, ele saía com aquelas crianças, com a esposa, para a escola bíblica dominical. E nunca vimos aquela família reclamar de nada, irmãos, porque até então eles não podiam ter um carro, e eles usavam o lombo do burro, e é o animal mais usado na região cacaueira, né? Que é um animal resistente para transportar o cacau da roça para barcaça, para a cidade, né? Porque é geralmente montanhoso, aquela região montanhosa. E aquele irmão, ele dedicou, hoje ele está no céu, ele está na glória, não é? Está com o Senhor, mas ele conduziu o seu lar dessa forma. Irmãos, o lar que serve ao Senhor com dedicação é um lar onde os pais não exigem a princípio dedicação, obediência dos filhos, porém eles são o exemplo para os filhos imitar. Devemos ser exemplos para os nossos filhos. Josué 13, 15, leia aí.
Desculpa. Eu falei o que no livro? Josué 13:15. É João. É outro extremo, tá bom? Começa a ter o J aqui, mas é J-O, abreviatura. João 13:15. Porque eu vos dei um exemplo, para que, quando eu vos fiz, façais vós também. Olha, irmãos, Cristo foi um exemplo para aqueles discípulos. Ele é um exemplo para nós, e nós devemos ser exemplos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos, para as pessoas de fora, para os colegas de trabalho, para professores, para profissionais liberais. Aonde nós nos colocarmos, a nossa presença, devemos ser exemplos para essas pessoas. Em terceiro lugar, o lar ideal, irmãos, é um lar que serve ao Senhor com oração. Um lar que não ora, que não abre as portas para a oração. Este lar está abrindo as portas para as tentações e para o pecado. Irmãos, não devemos esperar que nossos filhos cresçam para motivá-los e ensiná-los a orar. A mãe, desde no ventre, o feto sente as reações externas da mãe, e ela, desde antes que o filho nasça, ela já deve influenciar esse feto, esse filho que vai nascer. Uma mãe que não ora não é um péssimo exemplo para o seu filho. Uma avó ou avô que não ora é um péssimo exemplo para o seu filho ou para o seu neto. Às vezes eu converso com o Daniel, ele é muito calado, não sei que ele segue puxando, aquele silêncio dele, fala pouco, né? Fala muito pouco, mas eu converso com ele. Às vezes, quando eu estou levando para a escola, eu falo: Daniel, vamos orar, pedir a Deus que me proteja na escola, pedir a Deus que me guarde, pedir a Deus que não deixe você ser influenciado pelas más amizades, né? As más companhias. Irmãos, essa juventude precisa de incentivo. Se você não ora com o seu filho, se você não ora pelo seu filho, pelo seu neto, você está cometendo um pecado gravíssimo. A Bíblia fala, né? E não orar, não interceder, você está em pecado, você está em desobediência contra Deus. Então a criança, desde o ventre, o feto, deve sentir as vibrações do coração da mãe, o balbuciar dos lábios dela pelas orações. Lembram de Ana, que orou antes mesmo de Samuel nascer? Lembram da mãe de João Batista, Isabel? Fala que ao orar, o feto, a criança, saltou de alegria no ventre dela. Irmãos, orações e não murmurações. Há muita murmuração. Alguns lares, irmãos, as murmurações, elas fazem parte do cardápio diário. Mas e as orações? Quanto tempo os cônjuges, maridos e mulheres, gastam orando? Nós precisamos, irmãos, demonstrar e apresentar a Deus motivos de gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele faz e ainda fará. Alguns pais oram muito pouco, e neste pouco só fazem pedir muito obrigado por tudo. Resumindo, eles não entram em detalhe. Abençoe, me ajude, sempre pensando em si mesmos, e nunca usa a função de intercessores. E o intercessor é aquele que sempre lembra de orar pelos outros. Aprenda, põe em prática e ensine a sua família a orar como convém. A Priscila e o Edmundo, eles têm vivido assim sobressaltados
com a ameaça de serem apanhados pelo ICE, o gelo em inglês, é a polícia que trabalha especificamente em prender imigrantes ilegais. De vez em quando eles dizem, olha, eles passaram por mim, por nós, esta manhã ou à tarde. Eu disse para eles, e deixei até um slogan com eles, de um texto bíblico, dizendo: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Temos clamado a Deus nas madrugadas, pedindo: Deus, se é a tua vontade que eles permaneçam lá, o ICE não vai encontrá-los. Qual foi o profeta que pediu para Deus cegar os olhos? Não me lembro agora exatamente, mas é um profeta lá no Velho Testamento, né? E ele pediu, foi Eliseu, né? Eliseu, o profeta Eliseu, para que Deus cegasse os olhos daquela gente. E quando Deus abriu os olhos depois, eles viram lá nas montanhas, as montanhas ocupadas por anjos, por espadas inflamadas, flamejantes. Então, irmãos, nós temos incentivado a Priscila e Edmundo a orar, a crer que se for da vontade de Deus, eles não serão. Ora, se for da vontade de Deus, né? Como disse Jesus, seja feita a tua vontade. Aprenda, põe em prática e ensine sua família a orar como convém. Em quarto lugar, irmãos, a família ideal, o lar ideal, é o lar que serve ao Senhor com obediência. Obediência a Deus, o temor devido ao seu nome, adorando a Deus por causa de sua santidade. Samuel disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. Devemos obediência às autoridades constituídas, devemos, mas a princípio a nossa obediência é devida a Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos a obediência aos pais. Efésios capítulo 6, verso 1. Leia aí, por favor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E não é opcional, é uma ordenança. É uma ordenança. Obedecerem aos nossos pais. Eu não entendo, irmãos, determinados casais, né, famílias que permitem que os filhos transformem o ambiente do lar num ambiente de depravação, de profanação. Não, aqui não. Esse lugar foi consagrado a Deus e aqui, isso aí que você está usando ou trazendo não entra. Não é? O lar que serve ao Senhor é o lar obediente, os pais obedecendo a Deus e os filhos obedecendo a Deus e os pais. Segundo, a obediência que os servos devem aos seus senhores. Isso é ensinado lá em Paulo, ensinando aos crentes, num contexto em que a escravidão era tão comum, né? Em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Em terceiro, a obediência às autoridades constituídas. Tito capítulo 3, versículo 1. Temos que ensinar os nossos filhos a obedecerem às autoridades, a não serem rebeldes, como a gente vê essa geração de hoje, a rebeldia. Irmãos, essa nossa rua aqui foi transformada numa pista de corridas, de motos e carros. Eles começam aqui na esquina, né, e vão até a rua lá próxima, como é que chama aquela rua transversal? Não me lembro agora. Avenida Brasília, irmãos. Uma coisa impressionante, você assusta com o barulho, o ronco dos motores. Rebeldia, e tente falar com um deles. Você corre o risco de ser agredido, porque eles não foram ensinados
pelos seus pais, a obediência às autoridades, o respeito pelos mais velhos, pelos líderes, pelas autoridades constituídas. O princípio da obediência só será exercitado no seio da família se os pais forem exemplos para os seus filhos. Será que os pais são obedientes às leis do país? Que moral tem um pai de ensinar o seu filho quando encontra um dinheiro na casa ou em algum lugar e sabe de quem é aquilo e não devolve? Se ele não é fiel nas contribuições da igreja, no reino de Deus, que autoridade tem esse pai de ensinar o filho a ser honesto, a ser obediente a Deus, se ele não está sendo? Em quinto e último lugar, irmãos, o lar ideal é o lar que serve ao Senhor com propósito de coração. Não se desestimula diante da avalanche dos falsos ensinos e da chamada nova moralidade. Paulo recomenda em Romanos 12 que não devemos nos conformar com este contexto, com este século, mas devemos influenciar essa geração com a nossa fé, com a nossa obediência a Deus. O lar que não, a família que não segue a maioria, mas segue a verdade de Deus, essa verdade que é tão repudiada e zombada por esta geração. Um lar que está unido diante de Deus e da sua palavra, esse lar jamais será abalado. Vamos abrir a palavra de Deus para terminarmos no Salmo 128, que é bem conhecido, né? Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Por isso que o jogo, alguém já perguntou para mim, onde é que está escrito na Bíblia, pastor, que o jogo é pecado aqui? Esse aqui é um texto, né? Implicitamente pode ser aplicado. Ganhar o nosso sustento do trabalho de nossas mãos, feliz serás e tudo te irá bem, mesmo tendo pouco, não importa, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, será uma bênção no ambiente do lar. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, isso está acabando, irmãos. Antigamente a família se reunia ao redor da mesa para agradecer pelo alimento. Agora cada um faz o seu prato, vai para a frente da TV, assistir o seu programa. Está acabando, irmãos, esse hábito, esse costume, né, milenar da família se reunir para agradecer a Deus pelo alimento. Verso 4: eis como será abençoado o homem ou a mulher também que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Que pena, né, que Israel hoje está tão longe de Deus. Isso não é motivo para não orarmos por eles. Vamos continuar orando pela paz de Jerusalém. E vejas os filhos de teus filhos, a segunda, terceira, quarta gerações, paz sobre Israel, paz sobre o seu lar, paz sobre a igreja, paz sobre as famílias da igreja. Irmãos, esta paz ela vem como decorrência, como consequência da nossa obediência, da nossa fidelidade
aos preceitos do Senhor. Se o seu lar tem enfrentado alguns problemas, sabe que nós temos orado por você. Vamos orar uns pelos outros. Não é porque no meu lar está tudo bem que eu devo negligenciar, né, o ministério da intercessão pelos lares da nossa igreja e de fora e de outros. Quando eu oro, eu me lembro de orar por todas as famílias, né, começando pela nossa igreja, mas todas as famílias espalhadas pelo planeta Terra. A nossa oração, ela tem um alcance, irmãos, inimaginável. Então vamos clamar a Deus, vamos gastar mais tempo em oração. Se você não pode orar de joelho, ore de joelho. Se você tem artrose, não tem problema, ore sentado, né? Ore em pé, ore deitado, se for o caso, se for preciso, mas não negligencie o ministério da oração e orando uns pelos outros. Olha que bênção, irmãos, eu orando por você, você orando por mim, eu orando pela sua família, você orando pela minha família. Olha que entrosamento, né? Que intercâmbio de oração, isso vai funcionar. Não deixe de orar, não negligencie o ministério da oração, a começar de dentro da sua casa e depois se estendendo a todos os lares, a todas as famílias. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 528, aspiração infantil, né? Desejo. Não é um hino tão cantado, mas é muito lindo esse hino, não é? E é uma mensagem muito bonita, né? Que os irmãos que não sabem, souberem, vão aprender. Amém.
Vamos orar, irmãos, agradecermos a Deus por esse tempo que passamos aqui na presença dEle, que Deus possa nos dar uma semana abençoada e possamos deixar a luz de Cristo refletir aonde nós estivermos, né? Possamos ser bênçãos nas mãos de Deus. Nós vamos pedir à irmã Luciana para nos despedir com uma palavra de oração. Fique, irmã, por favor. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por mais uma porção da tua palavra que foi derramada sobre nós nesta noite. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo que o Senhor tem plantado em nossos corações. Amém. E possamos, Senhor, onde encontrar as pessoas que ainda não te conhecem, possamos, por meio de palavra, por meio de ações, mostrar o teu grande e infinito amor. Amém. E a tão grande graça que o Senhor nos dá de graça, que é a salvação. Amém. Pai querido, pedimos humildemente que o Senhor visite os enfermos desta igreja, Pai querido, em especial a irmã Rita. Amém. O Senhor ser com ela, Pai, que dentro e breve ela possa estar conosco, orando a ti. Amém. Pedimos também humildemente que o Senhor ser conosco nessa semana que entra. Sabemos que Amém. nós temos obstáculos, mas temos a plena convicção que o Senhor está conosco em cada momento. Amém. Peço, Senhor, que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção nos nossos lares. Nos dê uma semana de vitória, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, aqui ora. Amém. Nossa divisa. O O Senhor é a minha luz e a minha